Olá, torcida tricolor, meu grande abraço, feliz por mais um resultado, um triunfo, né? Com uma grande equipe que é o Botafogo do Rio de Janeiro, um futebol de responsabilidade que o Bahia está jogando, que vem encantando a imprensa toda futebolística do Brasil, alguns jornalistas de outros países que assistem os jogos do Bahia por causa da ligação do Bahia com o City. E o que a gente está vendo é um Bahia muito mais maduro na defesa, um Bahia muito mais maduro no, no meio de campo e no ataque com jogadores excepcionais, como o Cauli, o Eric Pulga, o William José, o próprio Luxo, que não está numa fase boa, mas é um grande jogador, o Ademir. A gente continua perdendo gols, mas a gente está conseguindo criar as oportunidades de fazer gols. O resultado de um gol de diferença, apenas 1-0 em 5 partidas, não quer dizer nada. O futebol brasileiro está praticamente igual com equipes que estão na primeira parte da tabela e é difícil se golear. É muito difícil se golear. Mas mesmo assim, a gente vê comentários ridículos no eixo sul e sudeste. Pode ser exatamente a inveja, pode ser o ódio que a gente está criando desse pessoal, mas o que a gente está vendo agora é um Bahia que sabe o que quer, é um Bahia que sabe jogar futebol após Rogério Ceni ter, junto com o City, fortalecido o nosso time, a ponto de você fazer o time principal, um segundo time e o time misto. O Bahia hoje tem o seu corpo de atleta muito mais fortalecido e a gente consegue, na hora de mudança, sem ter nenhum problema de relaxamento ou de queda da qualidade naquele jogo. Mas eu tenho lido, eu tenho escutado e deixei para fazer esse comentário agora, porque eu fico imaginando o que é que se passa na cabeça de alguns jornalistas que tentam, a qualquer custo, desmerecer a qualidade do futebol que o Bahia está jogando. Ontem, o Marcos Felipe fez uma excelente partida, com novas oportunidades de crescimento que ele vem fazendo, saindo do gol, tirando a bola de junto dele, defesas espetaculares. Marcos Felipe conseguiu, com aquela queda para reserva, melhorar a sua performance e hoje Marcos Felipe está sendo um goleiro que está sendo aplaudido e respeitado por nós, torcedores do Bahia. Por aí, eu não digo norte que eu nunca vaiei jogador nenhum, mas para os torcedores que gostam, às vezes, de criticar quando um jogador faz uma partida ruim. O Eric ontem entrou na lateral direita porque Gilberto está com problema muscular, o Arias não está jogando e fez uma excelente partida. É um jogador de qualidade. A defesa do Bahia com David Duarte e Mingo está excelente. Excelente. O David Duarte está fazendo cada jogo impressionante. E o Mingo, que qualidade esse jogador. Ele articula, ele mostra o caminho, ele diz onde é que tem que ser a bola, ele diz para onde vai, e ele consegue criar aquele clima de confiança ali na defesa. E o nosso Jubinha, esse é fenomenal. É um jogador que toca a bola certa, que dá os passos. Aquele gol de ontem saiu do pé dele. Ele deu a bola lá para Caio Alexandre, que deu um belo chapéu no jogador do Botafogo.
e passou para Jean Lucas, que com categoria jogou para Eric Puga, que o Fantástico aí já viu. Pegou a bola, foi para cima de dois zagueiros, deixou um catando cavaco, e no terceiro ele cortou para o lado esquerdo e sentou lá a zorra da perna dele, que é a perna forte, e Cauli entrou e com categoria de chapa botou a bola para dentro. Esse é exatamente o motivo da defesa do Bahia estar desse jeito. Coesa, compacta, né? Com responsabilidade, jogando sério e entender o que é a marcação, que também hoje já tem aquela participação, aquela coparticipação do atacante vindo ajudar a defesa, dando o primeiro combate, que isso é necessário no futebol. Não é só a defesa que tem que tirar a bola da área, não. O atacante tem que ajudar. O nosso meio de campo, que é um meio de campo assim, admirado pelo Brasil inteiro, com Caio Alexandre, com Jean Lucas jogando futebol sensacional. O Caio a gente nem precisa falar, porque o Caio realmente está numa fase admirável. O Jean Lucas jogando com seriedade, apesar de ter ontem vacilado num gol, mas eu sei o que foi aquilo ali. Ele não tinha mais perna, jogou muito ontem. Cauli voltando a se recuperar, Cauli voltando aos seus momentos de excepcionais lances, e olha, na hora que Cauli engrenar de vez, vai ser difícil segurar o Bahia. Já está sendo difícil, mas vai ser difícil, né? E Everton Ribeiro a gente não precisa comentar, porque é o maestro do time, é o cara que consegue, que dá os passes certos, aquele que começa a arrumar ali o meio de campo. O nosso Eric Puga, o fantástico Eric Puga, é a sensação do momento do futebol brasileiro, né? O William José, ele ainda precisa pegar ritmo, né? Eu acho ele jogador ainda meio lento, talvez seja o acondicionamento físico dele. Saiu do futebol diferente do nosso, 10 anos ali jogando, precisa ter mais minutagem. Ele está começando a. Ontem ele perdeu um gol, o goleiro tirou assim, colocou bem, o goleiro tirou. E o Luxo, que fez o gol, terminou, coitado. Na hora que ele fez o gol, o juiz marcou impedimento. E nosso Ademir, o nosso Fumacinha, que faz acontecer. Aí quando o Bahia joga Acevedo, joga Michel Araújo, joga Rodrigo Nestor, joga Kaique, bota para jogar, não sofre nenhuma mudança na qualidade de jogo do time. Tivemos alguns problemas ontem de arbitragem também. O árbitro, ele parece que estava disposto a tirar jogadores, né, do Bahia contra o Flamengo. É impressionante isso. Ele deu um carrinho, deu um cartão em Caio Alexandre sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Deu um cartão a Eric sem nenhuma necessidade, quando faltas essas parecidas que nós sofremos contra o Botafogo, ele não marcou. Ele nem deu cartão amarelo, nem marcou a falta. Aí eu fico perguntando, o Bahia vai jogar com o Flamengo, perdeu Caio Alexandre, perdeu Eric. Mas não tem problema não. A gente vai sentir a falta de Caio. A gente vai sentir a falta quando precisar de mudar e Eric não está no banco. Mas nós vamos fazer uma bela partida contra o Flamengo. Agora, é impressionante como eles conseguem arranjar desculpas para invalidar um cartão vermelho que o juiz deu, e deu corretamente, e o VAR não tinha que chamar, e o VAR chamou, e ele foi lá e tirou o cartão vermelho.
É impressionante, amigos. Mas não tem nada não. Vocês se lembram da época do Santos? Que tomava 3, 4 gols, fazia 6. Desculpe. O futebol hoje não permite mais isso. 6, 7, 8 gols não permite. Mas a gente sabe criar oportunidade, perder muitos gols, mas fazer e manter ali a segurança e conseguir fazer uma partida como o Bahia fez ontem. O Bahia jogou bem, mas jogou bem contra uma equipe que joga bem também. O Botafogo não é de qualquer time amarelo, não. O Botafogo é um timaço. Com algum desfalque ontem, mas é um timaço. É campeão da Libertadores, é campeão do Brasileiro, é um timaço. E o Bahia soube suportar um momento de pressão. No primeiro tempo dominou o jogo, com um pouquinho de vacilo algumas vezes, mas dominou o jogo. E no segundo tempo, com o Botafogo tendo que ir para cima para poder ver se conseguia empatar, o Bahia teve um pouquinho de sofrimento, mas soube segurar e fazer um final, um belo triunfo que levou ao esquadrão para a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira agora temos uma partida importantíssima que é contra o Nacional pela Libertadores. Temos que triunfar, porque com a combinação de resultados, se a gente triunfar, a gente pode sair da Fonte Nova classificado para a outra fase da Libertadores. Então vamos torcer, vamos para a Fonte Nova, vamos encher aquele estádio e vamos aplaudir o nosso time e pedir aqui à torcida, principalmente a Bamô, para iniciar aquela homenagem a cada jogador. Isso antigamente era assim. Antigamente a gente ia para a Fonte Nova e gritava o nome dos jogadores. E isso incentiva os jogadores, isso alimenta o ego dos jogadores, isso dá uma vontade de fazer bonito em campo. E a Bamô, a torcida do Bahia, todos os torcedores da Fonte Nova na quarta-feira devem gritar o nome dos jogadores para a gente fazer uma bela partida e sair com mais um triunfo. Ok? Um grande abraço, uma boa segunda-feira para vocês, que Deus abençoe e que quarta-feira a gente se vê lá na Fonte Nova. Até lá.